Bom dia, gente. Estamos aqui no nosso terceiro dia da 26ª Semana da Matemática da UFJF. E agora nós vamos conhecer um projeto incrível chamado Caravana da Matemática, que será apresentado primeiro pela nossa coordenadora, a professora Beatriz, e depois com a participação dos nossos... dos outros membros do nosso projeto. Professora Beatriz, vamos lá. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a organização do evento, por tudo que está tendo, várias palestras e oficinas muito interessantes, minicurso e tal, e por dar esse espaço para a caravana, oferecer 2 horas para a caravana fazer o que quiser. Ei, todo mundo doido. Então, a gente pensou em começar contando um pouco da nossa história e apresentando a nossa equipe, os nossos canais, para quem ainda não conhecer, ou para quem já conhece alguma coisa da caravana, saber todo o resto que está por trás. E eu vou também chamar os outros membros que quiserem falar, os alunos que têm participado, especialmente nesse momento que a gente ficou trabalhando de longe, num projeto que era para ser de aproximação e troca com a comunidade escolar, e aí a gente teve essa ruptura, tenho que falar disso daqui a pouco. Então, eu queria que os alunos também falassem, a gente já combinou. E então, eu vou começar falando um pouco sobre a caravana. Bem, a Caravana da Matemática tem esse lindo tatu, o Tal, que dirige o nosso ônibus para onde a gente vai. É um projeto de extensão criado em 2018 e também a gente tem desde 2019, eu acho, ou 2020, 2019, também projeto de treinamento profissional com a Pró-Reitoria de Graduação, e atualmente nós somos 12. Somos 5 professores, eu, o Reginaldo, o Sandro está aqui também, a Valéria está aí também, o Nelson não vi, acho que ele não veio ainda. E 7 alunas, 6 alunas e o Thales. Thales, você quebrou, era para ter só mulher na caravana, mas tudo bem. 6 alunas e o Thales, alguns bolsistas, alguns voluntários. Bem, a gente está num momento de crise. Então, a gente tem a Sara, a Letícia e a Giovana, que vão apresentar para vocês uma palestra daqui a um tempo, que são as nossas bolsistas mais antigas, e os bolsistas que entraram há pouco tempo, que são a Ana Luísa, a Ana Flávia, a Tainara e o Thales. A gente já teve outros bolsistas que passaram, aqui vai aparecer algumas coisas que outros bolsistas estavam participando, então um projeto que já recebeu vários alunos do curso de Ciências Exatas, da licenciatura, do bacharelado, alunos que estão em Ciências Exatas e talvez estão ali interessados mais na engenharia, mas quem sabe a gente captura para a matemática. Então tá, como que a gente começou? A gente começou em 2018, a ideia foi o seguinte: eu e o Sandro, a gente trabalha com a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. O Sandro há mais ou menos uns 30 anos, né, Sandro, mais ou menos. E eu um pouco menos, mas bastante tempo, assim. Já tem uns 8 anos que eu tô, eu acho. Sei lá, eu nunca sei essa conta direito. Mas, enfim, e aí a gente começou uma época a fazer um projeto dentro da OBMEP de visitar as escolas e falar de matemática, não só falar da OBMEP. Claro, falar da OBMEP a gente já visitava, a gente começou a falar de matemática também, de fazer pequenas palestras, pequenas atividades, e a gente percebeu que tinha um interesse muito grande das escolas em receber essas visitas, em se aproximar mais da universidade, uma curiosidade muito grande dos alunos em entender o que é a universidade, entender como chega lá, entender... Muita gente não sabe, por exemplo, que a universidade é gratuita. Então, a gente começou a perceber que essa interação entre a universidade e a escola estava falha. A gente precisava se aproximar mais dessas pessoas que são, no fim, as pessoas para as quais a gente está trabalhando. Afinal, a gente está aqui formando professores e pesquisadores de matemática, e essa matemática precisa chegar à população.
Então, a gente começou a fazer esse projeto em 2018 e a ideia era visitar escolas, fazer oficinas, palestras, jogos, diversas atividades para alunos de ensino fundamental e médio. E aí, em 2018 e 2019, a gente visitou 66 escolas em Juiz de Fora e região. Com isso, a gente atendeu mais de 3.500 alunos e também os professores, os coordenadores, os diretores de comunidade escolar em geral ali. E a gente acredita que também atendendo dentro das escolas, a gente atende um pouco mais do que isso, porque esses alunos saem de lá e contam coisas que eles viram, e a gente quer que eles também divulguem as coisas que eles estão aprendendo. A gente participou também de eventos da universidade, como o FJF na Praça, que foi um evento muito legal que teve em 2019 no centro de Juiz de Fora, que vários projetos foram lá, e o pessoal passando na rua ia ver o que estava acontecendo, foi muito interessante. Acredito que teria tido novamente se a gente não tivesse na pandemia. O Domingo no Campus, que também é um projeto de extensão muito interessante, que leva atividades culturais e projetos de extensão e várias coisas no domingo na universidade, que também está parado por causa da pandemia. E a Semana da Matemática, a gente está sempre. Bem, aí a gente tinha um leque de atividades, dependendo da faixa etária, dependendo do interesse da escola, palestras, jogos, mágica, teatro, quiz, para tentar envolver os alunos. Essas fotos são de algumas das atividades aqui que a gente participou. Essa da esquerda que tem esse tapete colorido aqui é o Domingo no Campus. Saudades do tapete. Um dia ele volta. Bem, só que aí em 2020 veio a pandemia da Covid, não sei se vocês estão sabendo, mas teve um negócio, parou o mundo. E aí parou as escolas, especialmente, que era o nosso lugar de atuação. Então a gente teve, por um momento a gente ficou parado mesmo, tipo, todo mundo achava que ia acabar rápido, né? Mas enfim. E aí a gente se voltou para a internet. Como que a gente pode chegar num público fora da rede da universidade sem poder ir em lugar nenhum presencialmente? Bem, só a internet. Então a gente foi para o Instagram e para o Facebook. E aí a gente notou que, bem, a internet é o espaço de discussão, formação de opinião. Hoje em dia, as pessoas procuram as informações dentro da internet. Às vezes, mais do que procurar, por exemplo, no Google ou numa coisa assim, num jornal, num negócio, eles procuram nas redes sociais mesmo. E a gente viu que essa busca das pessoas nas redes que está norteando o que as ações de divulgação estão fazendo também para o público. Mas aí não foi uma tarefa fácil, né? A gente teve que aprender novas ferramentas, nova linguagem. É muito diferente você escrever um texto para publicar nessas redes falando sobre matemática ou você ir lá e conversar pessoalmente com os alunos, com os professores e tal. Então a gente teve que aprender isso. A gente teve que aprender também que a vida na internet tem outra velocidade. Uma informação está ali, você põe ali no Instagram, no Facebook, 2 dias depois passou, né? Assim, às vezes as pessoas pescam uma coisa ou outra mais antiga, mas a informação vai indo embora, assim, ela precisa ser resgatada de tempos em tempos. E aí, mais interessante de tudo foi que a gente percebeu que tem uma rede gigantesca de perfis sobre matemática. Eu, por exemplo, segui uma meia dúzia de coisas assim que eu via, mas eu não sabia a quantidade de perfis de matemática que tem. Perfis muito diferentes, assim. Tem perfis de professores falando sobre dicas de estudo, dicas de livro, de não sei o quê. Tem gente resolvendo questão de matemática, tem gente falando sobre curiosidade, tem gente fazendo meme de matemática, que eu também acho válido, e tem instituições falando sobre suas ações, muitas instituições e sociedades, tipo a SBM, tipo o IMPA, durante a pandemia, aumentaram o seu uso das redes sociais também, acabaram fazendo coisas de divulgação também que não tinham antes. Outros projetos de extensão foram parar na internet do mesmo jeito que a gente. E aí a gente percebeu que tem um mar, um mundo, uma rede de perfis em que a gente queria achar nosso lugar ali. O que a caravana vai fazer nessa rede? Então, a gente tomou posições.
Primeira coisa, a gente decidiu que a gente teria publicações diárias. Então, fazer o perfil não ficar parado. Todos os dias alguma coisa entra no ar. E a gente queria se direcionar por motes que a gente já tinha na caravana, que é a matemática é uma importante ferramenta de resolução de problemas, mas ela é feita por seres humanos, não é feita por entidades divinas que chegou sabedoria em algum lugar, não. São seres humanos, a matemática está em constante construção, a matemática tem interlocução com diversas áreas de conhecimento. E aí a gente gostaria com isso, é claro que a gente vai postar ali nas redes curiosidades, às vezes umas curiosidades um pouco mais avançadas, às vezes curiosidades com matemática básica escolar, mas a ideia não é nem que a pessoa, eu aprendi tudo que está escrito ali na caravana. Não, a gente quer plantar a semente do pensamento matemático, a gente quer plantar a ideia de que a matemática está presente ali na vida o tempo todo. E aí, para isso, a gente tem alguns tipos de publicações. Quem já conhece as mídias da caravana já viu, mas aí eu separei aqui algumas posts que fizeram mais sucesso, posts que os nossos alunos fizeram. A gente trabalha aqui os alunos também produzem conteúdo, os professores produzem conteúdo, todo mundo produz conteúdo, e a gente se ajuda, colabora um com o outro, porque todo mundo está aprendendo também como que é o mundo virtual, como que ele aceita a matemática. Então, a gente tem, como a gente falou, a biografia é feita por seres humanos, então os matemáticos são humanos, então a gente fala a matemática é feita por seres humanos, eu falei biografia é feita por seres humanos, enfim. A matemática é feita por seres humanos, então a gente tem biografias de matemáticos, a gente teve uma série de matemáticos brasileiros, que deve voltar por agora, mas também matemáticos estrangeiros importantes, às vezes muito conhecidos, às vezes pouco conhecidos, enfim. Está tendo a série das mulheres na matemática, que estava parada e vai voltar, que a Letícia e a Giovana estão trabalhando, aqui tem a Marianne, que é a única mulher que recebeu a medalha Fields até hoje. Então, isso fala de matemáticos, que são seres humanos. A gente tem curiosidades, resultados interessantes, a matemática nas Olimpíadas, teoremas de grafo sempre fazem muito sucesso, tem as curiosidades do dia, que o Thales e a Sara são a dupla que me acompanha nesses posts diários, que a gente às vezes sua para tirar alguma coisa, eu brinco com eles assim, os dias, os números, são que nem os dias das nossas vidas. Nem todos são muito interessantes, mas a gente tenta ali sempre trazer alguma coisa para o público, então a gente tem um post do Thales, um post da Sara aqui, sobre curiosidade. Todo dia a gente tem lá o número ordinal do dia, a gente tem uma curiosidade sobre aquele número. Hoje é o dia 314. 14. Daqui a pouco tem, né, Thales? Hoje é o Thales. E, bem, aí teve agora no dia do Saci, essa curiosidade do Saci fez bastante sucesso, como achar o óleo usando a matemática. A gente teve, ano passado, uma série que a Giovana fez muito legal sobre os símbolos da matemática, de onde eles vieram. Então, esse aqui é do símbolo de multiplicação. A Ana Luísa e a Ana Flávia estão trabalhando aí com o Sandro e com a Valéria com os desafios das semanais. Hoje é quarta-feira? Hoje tem. Então, a gente tem aqui uma das figurinhas de desafio. E a gente teve, de uma bolsista que já saiu, a Aline, uma série de geometria animada, que foi bem legal, que tinha algumas animações sobre justificando alguns resultados de geometria. Enfim, é só uma amostra do que a gente tem lá, né? Tô falando, a gente publica diariamente, diariamente mesmo, assim, acho que a gente está desde junho, julho do ano passado. Então, post para Dedéu. Então, tem dia que tem mais de um. Então, é bastante coisa. Eu convido vocês para conhecer as nossas ações lá. Aí, a gente tem participado também de algumas coisas online. A gente participou de uma live com o projeto de jogos da Unirio. Então, a gente está aqui na Semana da Matemática. A Letícia, a Sara e a Giovana já se apresentaram para o Colégio Jesuítas online. A gente está tentando manter aí as nossas ações online. O que a gente percebeu? A gente percebeu que a caravana, bem,
Isso já no presencial e no online, ela serve como formação de divulgador científico, obviamente, porque a gente está tendo que preparar material de matemática para uma população mais geral, mas também de pesquisadores, porque o preparo das coisas online e presenciais da caravana é um trabalho de pesquisa em que a gente vai. O que seria interessante? O que a gente tem de bibliografia ou de fonte para embasar nossas atividades? Então, a gente está formando pesquisador. A gente vê uma informação, isso eu bato muito na tecla, especialmente com o Thales e a Sara, que é, a gente vê lá uma afirmação. Para tal número vale tal coisa. Mas, será que é só para esse número? Será que vale para outros? Será que eu consigo provar? Entendeu? Então, vamos tentar se questionar. Se questionar faz parte do projeto do processo de pesquisa. A gente elaborar perguntas para tentar responder. A gente consegue envolver alunos tanto de bacharelado quanto de licenciatura, e depende também do foco que o aluno quer ter, né? Sim, a gente pode ter o cara de bacharelado mais interessado em fazer divulgação de assuntos mais avançados, mas trazer para um público mais de educação básica, ou a gente pode ter um cara da licenciatura mais interessado mesmo em explorar resultados clássicos, por exemplo, que a gente vê na escola e não consegue abordar a demonstração, né? A gente sabe que não vai ficar demonstrando as coisas na escola, mas algumas coisas são interessantes e dá para a gente ver com argumentos relativamente simples. A gente, online, cresceu o público de uma maneira que a gente não tinha como fazer, porque, bem, agora a gente tem seguidor do Brasil inteiro, a gente tem seguidor de outros países, então a gente não ia conseguir levar a caravana para lugares longe, porque a gente vai com o nosso carro ali, né? Então a gente tem uma limitação de distância. A gente percebeu também que quando a gente foi para as mídias sociais, a gente ganhou muitos seguidores professores e alunos, enfim, de graduação e tal. Então, a gente tem um caráter também de formação continuada, porque tem professores que relatam para a gente, nossa, eu aprendi essa coisa aqui que eu não sabia, e agora eu estou indicando para os meus alunos, e agora eu estou preparando uma atividade em cima disso. Então, tem uma formação continuada, tem uma fonte de atividades e temas para a sala de aula. Então, a gente passou a ser um lugar de pesquisa para professores também. Além disso, agora, a extensão entra como obrigatória nos cursos de graduação todos no país inteiro, acho que a partir do ano que vem. É 2022 ou 2023? Não lembro. Então, isso é uma ótima opção para a curricularização da extensão. Se vocês não estão sabendo, todos os alunos vão ser obrigados a participar de projetos de extensão. Vocês que já estão aqui na universidade, não, mas os currículos novos, mas todos vão ser obrigados. Então, a gente vai precisar de projetos, e acho que a caravana é um projeto que consegue absorver um bom número de alunos, a gente consegue trabalhar coisas bem interessantes para a formação dos alunos, não só para cumprir currículo. Bem, e a principal coisa de tudo é que é possível, é proveitoso e é eficiente fazer extensão e divulgação científica online. A gente está tirando excelentes vivências dessa nossa época virtual, de forma que a gente não pretende abandonar esse braço. Espero que em breve a gente consiga voltar em escolas, a gente está sentindo falta de voltar, mesmo com as escolas voltando assim, no sistema híbrido ainda não está tendo tipo de projetos, as escolas não estão tendo coisas extras, né? Estão tendo só, eu entendo, ainda é pandemia. Mas em algum momento espero que a gente possa voltar, mas a gente não vai abandonar. A gente tem esse braço virtual que a gente quer continuar, a gente quer manter, a gente quer trabalhar com esses dois braços paralelos e, quem sabe, não só paralelos, se cruzando também 1, 2, 3 vezes. Eles não são retas, né, gente? Então tá. Bem, então era isso que eu queria dizer. Tô agradecendo, mas não acabamos, tá? Tem aqui, a gente tá agora no Twitter também, tinha esquecido. O Twitter não aceita o nome grandão, gente, é Caravana da Mátila. Então, sigam a gente, quem não conhece ainda, entra lá para ver nosso trabalho.
E aí agora eu vou abrir aí, quem quiser falar, nosso vice-coordenador, Reginaldo, Sandro, Valéria, bolsistas, quem quer começar? Deixa eu só, eu vou falar pouco, porque eu Tá bom. posso falar, Pode. eu vou querer ouvir os meninos, mas só dizer que é um projeto que dá muito prazer da gente trabalhar, que está aí 3 anos já, né? Tem um tempo aí de estrada que a gente vem percorrendo e que, bom, a gente descobriu muita coisa, né? Como a Bia falou, principalmente nesses últimos 2 anos. E eu fico muito feliz de ver o desenvolvimento dos nossos bolsistas, os talentos que aparecem aí, né? Então, assim, essa oportunidade de poder trabalhar com um assunto de formação, né, que é a matemática, mas num ambiente não usual, pelo menos que não era usual há alguns anos atrás, né? A internet e essas redes sociais estão chegando com muito mais força de uns tempos para cá. Então, é muito legal ver esses talentos que eles estão exercitando, que são os talentos que vão ser cobrados, né? Então, a sala de aula vai continuar existindo, mas é claro que a educação e vamos falar de matemática se dá nos ambientes os mais diversos possíveis, inclusive nas redes sociais. E se a gente consegue colocar alguma coisa de qualidade lá, melhor ainda, né? Então, eu queria deixar aqui os parabéns para todos os nossos bolsistas. Eu acompanho tudo que é postado na rede e fico muito feliz quando vejo uma coisa linda que aparece, vejo como esses meninos são talentosos. Então é isso. E tá aí, quem quiser participar da caravana, fica aí esperto com os nossos editais, que em breve vão aparecer novos. E é isso. Eu também gostaria de dar umas palavras, né? Esse bom, não conheço tantos projetos, mas é um dos projetos mais bacanas que eu já vi e participo dele. Como já foi dito pela Beatriz e o Reginaldo, eu acho que essa ação ela é importante em todos os pontos, né? Para a sociedade que às vezes tem a matemática como um medo, né? Um mito, né? Você consegue mostrar que ela pode ser prazerosa através de informações divertidas, através de curiosidade, como é colocado aqui, e até mesmo com desafios que muitas vezes são desafios que permeiam o que a gente sabe do dia a dia, do que viu, né, ao longo dos anos de estudo aí, não é nada que foge, né, a compreensão deles. Então, é um projeto que ganhou uma robustez realmente quando ele veio para as redes sociais, porque a gente praticamente conheceu um novo mundo. Mas a filosofia de ir nas escolas viu que era uma importância, porque a gente notou que muitos alunos, pais, principalmente, achavam que acabava ali no ensino médio os estudos. E que a única opção que o filho, né, ia ter é ter o ensino médio e acabava ali. Então, esse projeto também leva a essa outra visão, né, que é possível, né, sair da escola que está e ingressar na universidade. E a participação do bolsista é fundamental, porque quando vai numa escola, o aluno vê nele a possibilidade, eu quero passar, está fazendo, né? Eu quero poder entrar na universidade também e viver isso que ele está vivendo. Então, é muito bacana esse projeto. Eu acho que é né, de todos que eu já vi, né, não participei de tantos, mas é maravilhoso. E esse braço, né, como bem dito aí, ele não vai sair mais da caravana, essa coisa das mídias sociais aí, é uma forma da gente ter um alcance mesmo, né? A gente, né, mostrou ali uns números que eu, né, acabei lembrando, por 66 escolas, se não estou enganado, 3.500 alunos. Foi um trabalho assim, de um membro, né, que não está mais aqui com a gente, que era o Marco Aurélio, né, ele tinha aí dentro da nossa equipe, né, ele ia mais nas escolas, a gente ia bastante, mas ele era um cara que contribuiu bastante. Mas é difícil atender muita gente, então é
bacana ver essa tela que está aí com todos esses posts, né? A gente conseguiu chegar de informação, né? E é muito bacana ver que essa produção ela é, né, basicamente feita pelos bolsistas. E isso que mais me inspira, né? Porque não é só fazer um curso de matemática né, ter esse conhecimento, virar um professor e ir para a sala de aula, mas é também ser um divulgador. A gente precisa disso. E essa divulgação é dessa forma, que cada um de vocês aí, bolsista, né, e seus amigos, eu acho que eles devem ver e ficar admirados desses trabalhos aí. Né? A gente espera que cada um de vocês também crie a sua própria rede, a sua própria forma de comunicar, né? Multiplicar essa ação, né, através de vocês. Tá? Então, deixo aqui, mais uma vez, aí, um mérito muito grande da Beatriz e do Reginaldo, eles estão à frente disso, né? A gente vem mais aí, então os dois aí que estão pegando isso aí, todo esse material, dando esse tratamento, esse polimento bacana aí, agradecimentos aí aos dois por participar desse projeto aí. Então é isso, galera. E parabéns, claro, aos bolsistas aí com um trabalho maravilhoso. Obrigada, Sandro. Obrigada por ter lembrado do Marco Aurélio. Realmente eu tinha anotado para falar, esqueci. Marco Aurélio foi muito importante para a caravana, porque ele tem muito contato com as escolas, então ele conseguia espaço para a caravana. Se desse do Oiapoque ao Chuí. Pena que a gente não tinha dinheiro nem tempo para isso. Dos Pampas aos Seringais. Exatamente. Então, eu queria convidar agora os bolsistas para falar. Não, e avisa que a gente está ao vivo no Instagram também, para quem quiser. Eu não tinha visto a sua mensagem, então eu avisei agora que a gente está ao vivo no Instagram. Assim, avisei no Instagram que a gente está ao vivo, mas tudo bem. Então, quem quer começar aí? Meninas, Thales? Eu vou iniciar, então. Bolsistas, como os bolsistas selecionam os temas das postagens diárias? Já é uma boa coisa aí. E aí, Thales, quer falar? Tá, vou começar falando. Meu nome é Thales, eu curso licenciatura em matemática. Entrei na caravana em junho desse ano, se eu não me engano. E eu faço parte da equipe de curiosidades do dia, né? Eu, a Sara e a Beatriz. É muito bom a parte da curiosidade. Eu acho que eu entrei no lugar certo. Porque é muito bacana desde você ir buscar lá sobre aquele dia. Claro que vai ter dia que você vai encontrar lá. Hoje é o dia 200. A curiosidade é que 100 mais 100 é 200. Você vai encontrar isso e vai falar, não, cara, isso você vai ter que garimpar algo bom. Mas a parte de você ter que elaborar aquilo de uma forma, porque igual a Beatriz falou, a gente está falando no virtual, né? A gente está numa rede social, então a linguagem muda, o jeito de você tentar apresentar aquilo ali muda. Aí você tem que criar uma arte pensando naquela curiosidade que você fez. Então eu sempre faço o seguinte, quando eu tô vou contar minha rotina, quando eu tenho que criar a curiosidade do dia. Eu abro lá todos os sites de curiosidade, com um monte de aba lá. Aí coloco os dias lá, vou pesquisando. Você vai achar algumas coisas meio sem graça. Mas aí quando você achar algo interessante, você fixa naquilo. Aí eu construo a minha arte. Agora a gente está com cor laranja lá na caravana. A gente fixou no laranja. Nossa marca registrada agora. Falo que tom de laranja que eu vou usar hoje. A gente vai criando a nossa arte. E é muito bacana, cara, porque, tipo assim, é um projeto de extensão que ela não foi só ali nos arredores da universidade. Quando a gente entrou nesse meio do Instagram, que eu já peguei a caravana nesse meio, você vê que ele expandiu para outros estados, mas também, igual, já teve dia de eu chegar num churrasco de família e uma pessoa falou, cara, que curiosidade bacana que ela se compartilhou. Eu falei, que isso? Pessoa, tipo assim, que acha que nunca ia ver mais matemática na vida, o cara para olhar aquilo, sabe? Eu acho muito interessante a gente conseguir expandir a matemática
para pessoas que estavam perto da gente, mas ao mesmo tempo muito afastado desse mundo, sabe? Então eu acho que esse é o ponto principal da caravana, é o que eu mais gosto. Passar para outro bolsista e falar. Legal, Thales. Deixa eu só comentar uma coisa. Achei muito legal essa história do churrasco. Não só porque eu adoro churrasco, mas porque não, a gente tem um seguidor muito ativo que é um cara da Letras. E também, quando a universidade repostou o nosso post da Olimpíada, a gente teve um aluno ele era da comunicação e um outro da artes, que eles se interessaram completamente pelo negócio e pela parte matemática. Inclusive, tinha um erro de digitação no post e o cara da artes apontou o erro na matemática. Foi uma coisa incrível. É bem interessante, né? Porque a gente pensa, até esse rapaz falou comigo no privado, ele falou, nossa, eu nunca ia seguir uma coisa de matemática se vocês não tivessem aparecido assim, desse jeito pra gente. Então, acho que a gente realmente atinge um público que não é sempre o público que está ali procurando um Instagram de matemática para seguir, né? Porque às vezes o cara procura porque ele vai fazer um concurso, porque ele vai fazer vestibular, vai fazer PISME. Então procura mais por dicas de estudo e tal. E a ideia da caravana é um pouco diferente disso, né? Divulgação científica. Então acho legal quando a gente atinge pessoas que não estavam procurando matemática. Mas encontraram. Quem mais quer falar aí? Vou falar depois do Thales, porque eu entrei junto com ele. Eu estou há pouco tempo na caravana. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ir nas escolas, que seria bastante interessante para mim. Quem sabe o ano que vem a gente volta a frequentar. Mas eu fiquei por trás, por enquanto, da divulgação. Então, eu tenho feito alguns stories, alguns reels. Eu nem me apresentei, né? Desculpa. É que eu sou tão famosa, eu acho que todo mundo me conhece. A Tainara é famosa, tá? Ela tem um Instagram de matemática. Ela é famosa. Vou de novo, desculpa, gente. Bom dia, meu nome é Tainara, eu participo da caravana, sou licencianda em matemática na UFJF. E eu descobri a caravana por causa de um amigo meu, que entrou na época fazendo faculdade comigo. E ele comentou que ele participava, que ele ia nas escolas, e eu fiquei tipo, nossa, que maneiro, fiquei toda ansiosa com aquilo. Só que eu não, na época eu estava participando de outro projeto, eu não consegui participar também do Caravana. E agora, na pandemia, surgiu essa oportunidade, falei, por que não, né? Eu já divulgo matemática no meu Instagram, então eu falei, por que não ajudar no projeto também? Já uma coisa ajuda na outra. E agora eu participo fazendo Reels, Stories, e é interessante ver como que pessoas que realmente nunca procurariam matemática, procuram o Instagram para isso, porque o Instagram abrange muitas coisas. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de matemática vai se voltar ali nos desafios da semana, porque aí são desafios mais elaborados e tudo mais. E pessoas que gostam de matemática, mas não tem aquele afinco, já vai para uma área mais curiosidades e tudo mais, e que, lógico, essas partes mais visuais atraem bastante, como a Bia falou, né? Que tem a parte visual que o pessoal da artes gosta bastante. Mas é isso. Obrigada, Tainara. Tem muita coisa para falar. A Tainara é boa de fazer uns vídeos chamando o pessoal para a caravana. A gente vai voltar agora com a Semana da Matemática, a Semana da Caravana, né? E aí a gente faz tipo um resumão do que a gente teve de mais interessante durante a semana, para quem perdeu os posts da semana. Então, é um jeito de trazer o público de volta para um post que 2 dias passou e a pessoa não viu, e é isso o Instagram, né? Passou 2 dias, acabou, morreu. Então, a gente pensou nessa estratégia, está sendo bem legal. Quem mais está aí? Eu posso falar. Pode, Letícia. Bom, meu nome é Letícia. Eu, Giovana e Sara, a gente faz as 3 chaveiras da caravana. Eu faço parte, eu entrei na caravana, foi no 2º semestre de 2019. Tá certo. Eu estava no 2º semestre da faculdade. E eu lembro que eu estava doida para entrar em alguma coisa, porque, tipo, eu estava só estudando. Falei assim, nossa, gente, preciso participar de alguma coisa nessa faculdade, não é possível. E aí saiu o edital, eu fiquei sabendo do edital da caravana e eu fiz uma entrevista com o Reginaldo, com a Valéria. Gente, nessa entrevista eu saí falando tudo que eu tinha feito na minha vida, porque eu queria muito entrar, eu queria muito participar. Aí acabou que saiu o resultado depois.
Aí entrei. De atividade presencial, eu cheguei a participar do domingo na praça, não, domingo no campus, com aquele tapete, e da Semana da Matemática mesmo, que teve lá em 2019. Teve uma atividade que eu fiz, era o tapete, eu estava participando também, ajudando ali no tapete, mas era uma que, tipo assim, você pedia para a pessoa escolher um número, e você ia fazendo contas com ela, e a pessoa você ia descobrir o número que a pessoa estava pensando. E é muito legal porque, tipo, as pessoas ficavam maravilhadas, assim, gente, como é que você fez isso? Aí eu explicava tudo mais, teve até um menino que falou assim, eu sei como você faz isso. Aí eu falei assim, me mostra então como é que... tipo, ele fez, mas eu perguntei, então explica para mim o que você faz. Aí ele travou, mas aí eu expliquei para ele. Aí veio a pandemia e a gente teve que se reinventar. Nisso, a partir daí, eu comecei a trabalhar nos posts das mulheres. E assim, também uma coisa que eu fiz com a caravana foi a arte do Canva. Nossa, gente, eu aprendi tanto a mexer nesse trem para poder fazer postagem, que, tipo, às vezes eu tô estressada. Acha agora, né, do design, a gente acha. Exatamente. Às vezes eu tô estressada com o negócio da faculdade, eu sou vou fazer um post. Aí eu fico ali viajando, fazendo um negócio. E aí eu comecei a fazer a série das mulheres da matemática com a Giovana. E assim, nossa, eu fiquei encantada, porque, tipo, a gente sempre ouve falar, teorema de sei lá quem. Tipo, eu mal ouço, tipo, de mulheres. Aí, quando eu adentrei pesquisar mais, eu ficava assim, gente, mas fulano de tal fez isso? Não sabia. E, tipo, não só as que geralmente são conhecidas, mas eu também conheci mais. E, tipo, são trabalhos tão incríveis. Eu até recomendo depois vocês darem uma olhada lá, porque é incrível. Tipo, o tanto que várias mulheres fizeram e não são reconhecidas até hoje. Mas era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Letícia. Eu acho que é interessante também uma coisa que a Letícia falou, porque mostra que os alunos estão descobrindo coisas, né? Porque a gente não gostaria... A gente também, na verdade, eu digo que eu aprendi tanto com a caravana nesses anos de produzir essas atividades, de coisas que eu não sabia. Bem, se alguém está aqui e assistiu minha palestra dos quadrados mágicos, todas aquelas coisas eu aprendi nesses últimos anos de caravana. Eu não sabia aquelas coisas antes. Sabia que existia quadrado mágico, mas não tinha a menor noção daquelas coisas. Então, acho interessante que a Letícia tocou no assunto que as pessoas que fazem a caravana, elas não são, assim, pessoas detentoras de um conhecimento que elas já tinham ou caiu do céu e veio como um milagre, não. A gente vai atrás, né? A gente pesquisa essas coisas, a gente aprende todo dia que está fazendo um post. A gente aprende sobre história da matemática, a gente aprende sobre as pessoas que fazem matemática, fizeram matemática, e a gente aprende matemática também, né? Quando a gente vai falar das curiosidades, uma coisa que o Thales falou que vai ver, às vezes não é tão interessante e tal. Para mim, o mais decepcionante é quando você vê uma coisa, uma curiosidade, acha interessantíssimo, e quando você vai ver, o tal número satisfaz tal coisa, você fala, nossa, que legal. Aí quando você vai ver, quase todos os números do ano satisfazem aquela coisa. Aí você fica tipo, nossa, estou decepcionada. Nem vou falar sobre esse assunto. Enfim. Mais alguém tá aí? Quer falar? Sara, Giovana? Quem mais tem? Posso falar agora? Pode. Sou Giovana, membro da caravana. A Letícia chamou a gente Tia Velha. Eu vou falar que a gente faz parte do movimento de vanguarda, que eu acho mais bonito. Mais chique. Mais chique, porque Tia Velha não, né, gente? Eu também entrei no final de 2019, só que, assim, diferente da Letícia, eu não peguei essa parte presencial. Foi para todo mundo, né, gente? Início de 2020, sem nem explicar. Eu lembro até hoje que a gente fez uma primeira reunião na segunda-feira, e aí na terça-feira a faculdade anunciou que iriam paralisar as aulas. Eu lembro desse dia até hoje, da gente sentado, conversando as coisas. Quando a gente começou a fazer as publicações para o Instagram,
As primeiras que eu fiz foi essa aqui do lado, do símbolo matemático. Quando eu vejo para trás dessas publicações que eu fiz, eu fico, gente, mas está faltando coisa, estava faltando que agora eu vejo tanto que eu aprendi a fazer a transformar esse conteúdo. Tanto que daqui a pouco, vocês esperem aí a palestra, eu vou falar dos símbolos matemáticos, e agora é um tema que, assim, eu adoro falar sobre isso. Se vocês me pegar num churrasco, eu vou falar sobre os símbolos matemáticos. Quando eu vejo alguma coisa, eu já estou anotando. É um tema que me pegou. Eu gosto muito de falar sobre isso. E em relação às mulheres da matemática, que nem a Letícia falou, a gente vai pesquisando, aí 30 abas no computador aberta para você ver o que fica mais legal, aí até achar um site. E tem aquela coisa também da gente ter a preocupação de passar um conteúdo correto também. Então, preocupar com a fonte, aí site em inglês, e aí até nisso também me ajudou muito, porque às vezes achar informações em português não é tão bom assim, aí às vezes eu vou em sites em inglês e isso está me ajudando também, de outra forma. E agora também tem o Reginaldo que está me ajudando, e eu estou fazendo TCC sobre a caravana também, e é outra coisa assim que está me ajudando muito para minha formação. Estou aprendendo muito, estou lendo muito sobre divulgação e estou me apaixonando cada vez mais. E não só aprendendo, eu vejo que isso, quando eu for professora, é o tanto que vai me ajudar. Tudo que a gente faz, eu consigo me ver usando isso no futuro. Porque eu acho que dá para usar a divulgação com a sala de aula também. Dá para juntar as duas coisas. É isso. Obrigada, Giovana. Foi muito bonito. Eu acho que uma coisa que você tocou aí, esse foi início de 2020, foi muito impactante para todo mundo, né? A gente ficou um tempo até meio sem saber o que a gente ia fazer da nossa vida, sem saber se a universidade ia manter os projetos de extensão, se a universidade ia parar os projetos de extensão. Isso era uma grande preocupação que a gente tinha, quando a universidade trouxe a possibilidade da gente continuar remotamente, decidir o que ia fazer, foi até vou aproveitar para falar uma coisa que eu não falei, que é a gente... quando a gente tomou essa decisão de fazer virtualmente, a gente não achava que ia ser uma coisa que ia dar certo, sinceramente. Assim, a gente achava que a gente ia fazer... Nossa, a gente falava assim, a gente tem que fazer alguma coisa, cumprir uma tabela, porque a gente não pode deixar o projeto morrer e, principalmente, a gente pode abandonar as bolsistas do projeto. Então, a gente criou essa ideia de ir para o virtual, meio assim... No início, meio assim, sem saber direito o que fazer, as coisas foram dando certo, mas a gente ainda ficava preocupado se a gente estava fazendo coisa suficiente. Uma coisa meio síndrome do impostor. E aí, a universidade tem um congresso de extensão interno, e aí eles chamaram a gente, todos os projetos de extensão eles chamam para participar, e a gente se debruçou em cima de um texto para mandar, e as meninas fizeram um vídeo sobre a caravana. A Letícia apareceu, mas era a Letícia, a Giovana, a Sara e a Aline na época, né? E elas todas prepararam um texto, a Letícia fez um vídeo, e a gente ficava assim, nossa, será que a gente vai convencer a extensão, a pró-reitoria, de que a gente está fazendo o suficiente? E a gente se debruçou em cima daquilo e mandou. E o projeto foi premiado. Então, bem, acho que a gente estava fazendo o suficiente, a gente ficou muito feliz com isso. Paralelamente, a gente enviou um trabalho para o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, que também foi bastante elogiado. A gente agora participou também do Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, tem uma sessão de ensino agora, e aí vai sair um artigo da caravana nos anais do Congresso, então a gente está tentando levar a nossa experiência para longe mesmo, assim, e mostrar para outras instituições. A gente, inclusive, foi inspiração para outras instituições fazerem projetos de divulgação parecidos. Tem o pessoal da Unifesp, como chama aquela cidade? Esqueci. O pessoal da Unifesp, esqueci o nome da cidade, mas enfim, que fez um projeto que chama... Rio Claro, talvez. Não é Rio Claro, não. É uma pertinho de São Paulo, assim, onde fica o ITA. Nossa, me deu um branco completo. Mas, então, eles fizeram um projeto que chama Números Inteiros e Cripto, uma coisa assim.
um desses nomes. A gente vive repostando eles, que é muito legal também, que eles também fazem curiosidade, divulgação, mas deles é focado no tema números inteiros e criptografia. Então, mais focado assim. Então, e eles falaram com a gente, não, a gente começou a fazer isso aqui, a gente usou a caravana de exemplo para convencer a nossa pró-reitoria de extensão de que fazia sentido esse projeto. Então, para a gente é muito satisfatório ver que chegou longe assim. Uma coisa que no início de 2020 a gente estava todo mundo bastante abatido, sem saber o que fazer. Eu confesso que às vezes São José dos Campos, Nelson! Isso. É que o Nelson conhece todas as pessoas que dão aula lá, entendeu? O Google também, eu tinha acabado de fazer a pesquisa aqui. Não, mas o Nelson, os colegas dele lá do doutorado que dão aula lá. Então, e meus, né, Nelson? Então, foi a Grazi, exatamente. Então, eu esqueci. Então eu confesso que às vezes é a caravana que, muitas vezes durante essa pandemia, foi a caravana que me segurou, assim, animada com a universidade. Então, obrigada, Giovana. Eu não sei se a Sara quer falar também, ou não, ou se... Posso comentar alguma coisa? Porque acho que sobrou só eu, né? Senão eu vou ficar de fora. Oi, gente, eu sou a Sara, eu sou bolsista da caravana. Assim como a Giovana, eu entrei no finalzinho de 2019, mas a gente só ia começar a fazer as coisas em 2020, só que a gente teve aquela primeira reunião que a gente estava combinando, fazendo vários planos, que eu lembro que eu até pedi a Bia para mandar o calendário das nossas visitas às escolas para a gente ter uma noção como é que ia ser, e ela nunca mandou, porque a gente parou e tudo, então... A gente estava fazendo inscrição das escolas. Exatamente. E aí a Bia nunca mandou, e a gente parou, e eu fiquei naquela tristeza, porque mesmo antes de entrar na faculdade, eu conhecia a caravana da matemática, e quando eu entrei, eu já queria participar, e eu fiquei naquele processo de início da faculdade, não sabia o que eu fazia, se eu entrava ou não, e consegui entrar no finalzinho do segundo período. E aí tô até agora, piolho da caravana, não sai nunca mais. Aliás, o meu TCC de Ciências Exatas é sobre a caravana. Eu estou em licenciatura em matemática, só que eu entrei como Ciências Exatas. E o meu TCC é sobre essas coisas que eu faço na caravana, que eu participo da Curiosidade do Dia. Já mexi com alguns jogos também com a Valéria, mais no início. Mas agora eu estou nesse foco, junto com o Thales e com a Bia. E é que nem o Thales falou, a gente tem todo um processo para fazer as curiosidades, a gente abre várias abas, a gente pesquisa e aí depois vai comprovar, ver se aquilo é verdade, se aquilo é realmente uma curiosidade ou se é uma coisa muito trivial para todos os números. Eu gostei tanto que aí eu tô apaixonada por essas coisas, por isso que o meu TCC vai ser por essas ideias. Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer essas curiosidades com a Bia, ela falou que eu ia ficar chocada com a quantidade de coisa que as pessoas colecionam sobre números. E, gente, é absurdo. Tem muitos sites que colecionam essas curiosidades sobre coisas diferentes dos números e é uma coisa chocante. Sério, cada dia a gente vê uma coisa nova que a gente sabia nem que existia, um compilado de números que tem alguma propriedade específica, eu fico chocada como as pessoas descobrem essas coisas. Aí eu fiquei interessada e por enquanto, ainda estou nessas curiosidades do dia, ainda nesses problemas em aberto. Obrigada, Sara. Eu acho, eu vou contar que muitas coisas dos números eu acho que as pessoas descobrem por acaso. Mas a Sara sabe o parentesco dos números. Eu tenho número primo, né? Número irmão, número não sei o quê. Aí, eles se esqueceram de contar uma parte do processo, tá? A Sara e o Thales. Porque eles fazem um negócio, aí depois vai quem? A chata. Eu. Encher o saco. Mas é verdade isso? Mas você sabe provar? Mas você sabe se vale para outro número? Aí eles põem uma pergunta assim, no final do post, isso vale para outro número desse ano, qual é? Aí eu pergunto, você sabe a resposta? Não sei, mas estava lá no site. Isso não vai para o ar sem a gente saber a resposta, não. Que é outro problema que a gente tem com o desafio também, né? As coisas também não podem ir para o ar sem a gente saber resolver, né? Senão pega ruim para a gente. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Espero que o pessoal que está assistindo tenha gostado assim, da nossa história e
se alguém se interessou bastante pela caravana, fica de olho aí, que a gente deve abrir mais vagas, certo? Bolsa tá difícil, hein, gente? Mas não é um problema particular da caravana. E aí, agora, eu queria... Eu posso apresentar as meninas, Valéria? Ou você quer apresentar? Não, pode apresentar. Fica à vontade. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa participação, da participação da caravana aqui nessa manhã de quarta-feira, em que... Obrigada, Luana. Em que a gente... que eu vou apresentar. Vocês já conheceram aí que elas todas apareceram, lindas, nossas bolsistas, Giovana, Sara e Letícia, e elas vão apresentar... deixa eu tirar o meu, né? Põe o de vocês aí pra gente apresentar com... Espera aí que eu vou compartilhar a tela aqui. Tava monopolizando a tela. Olha que chique. Bem, então a Letícia, a Sara e a Giovana vão apresentar a palestra Um Passeio por Curiosidades e Problemas Não Resolvidos. E eu vou deixar elas falarem e vocês vão ficar chocados. Boa palestra, meninas. Obrigada. Primeiro, que a arte linda da Letícia, do Canva, para todo mundo ver. Primeiro, como eu já tinha falado na hora que eu me apresentei, Giovana, eu vou falar sobre símbolos matemáticos, que é um tema que eu, particularmente, agora eu amo falar. Primeiro, eu vou falar sobre esse símbolo matemático. Que assim, os símbolos matemáticos, a gente usa eles desde quando a gente é pequeno, desde quando a gente começa a aprender matemática, eles estão ali. Só que nem sempre a gente para pensar de onde que eles vieram. Eu vou começar a falar sobre o da igualdade, que assim, a história dele é simplesinha, só que assim, eu acho ela muito encantadora. Ele começa com o Robert Record, que ele é um matemático galês, e assim, a história, ele desde pequeno, ele nasceu no século XVI, e com 14 anos ele já estava estudando em Oxford. E com 21, ele ensinava matemática para os colegas dele, para os alunos, e estudava medicina também. Ele escreveu vários livros sobre astronomia, geometria aritmética, e assim, o interessante dos livros dele é que ele escrevia em inglês, que era o contrário do costume da época, que os livros eram escritos em latim. Ele escrevendo esses livros em inglês, mais pessoas conseguiam ler. Então, ele meio que popularizava esse conhecimento. No final, assim, da vida dele, quando ele estava escrevendo o último livro dele, que chama A Pedra de Afiar, ele conta que ele estava cansado de ficar escrevendo que uma coisa era igual a outra o tempo inteiro. Então, ele decidiu usar, de acordo com ele fala que não existiam duas coisas mais iguais do que duas retas paralelas. Então, por isso que o símbolo de igual é desse jeito. Nessa imagem aqui no slide, tem ele explicando no livro dele, publicado, assim, está no inglês meio arcaico da época, o símbolo de igual, quando ele aparece pela primeira vez. Só que, assim, esse símbolo, não todo mundo começou a usar ele de uma vez. Eu acho que em 1631, o matemático Thomas Harriot, ele usou esse símbolo de novo, e aí ele foi se popularizando. E aí virou meio que um meme, assim, dia de hoje, e aí todo mundo começou a usar, e aí hoje ele é o símbolo padrão. Letícia, pode passar? Agora, o símbolo da adição, a história dele é um pouquinho diferente. O símbolo de adição, ele já vem sendo usado há muito tempo. Por exemplo, na Grécia, os gregos eles usavam um símbolo de barra para poder mostrar que eles estavam somando. Agora, já na Europa, lá pelo século XV, mais ou menos, teve um matemático francês, ele chama Nicolas Chuchet, ele usava a letra P de plus para soma e a letra M de minus para subtração.
Só que foi num documento do século XIV, mais ou menos, que o filósofo francês Nicole de Oresme, ele usou o símbolo de mais do jeito que a gente vê hoje para adição. Esse símbolo de mais, aqui tem essa imagem, esse et, o et, ele é uma partícula aditiva, que é o nosso i, assim, do latim. E aí tem alguns estudos que mostram que aqui nessa imagem está mais, assim, simbológico, assim, mas esse símbolo, essa partícula aditiva, et, ela foi se transformando no mais do jeito que a gente vê hoje. A origem da subtração, ela não é tão clara assim como o símbolo da adição. A gente não tem tantos relatos. Só que se sabe que tem um manuscrito alemão de 1481, que ele foi encontrado na biblioteca de Dresden, e nesse manuscrito, ele foi escrito por Johannes Wiedemann, os nomes são complicados, e nesse manuscrito, que é o que tem aí na imagem, os dois símbolos eles já são apresentados sem muita explicação. Então, a gente sabe assim, que eles já estavam sendo usados e já eram popularizados naquela época. Eu falei no símbolo da igualdade que esses símbolos eles iam sendo popularizados por matemáticos. No caso da subtração e da adição, o Robert Record, o que inventou da igualdade, foi ele que popularizou esses dois símbolos na Inglaterra. Aí vocês podem me falar assim, nossa, Giovana, mas você falou que vai falar de símbolos matemáticos, mas você só falou da igualdade, da subtração e da adição. Tem tantos outros. Só que assim, as histórias, elas vão meio que se repetindo. Por exemplo, o símbolo da porcentagem. A gente tem relatos dele sendo usado desde lá do Egito, só que foi na Itália, lá pelo século XV, que eles começaram... foi meio que uma abreviação do percento. E aí, o percento foi se transformando no símbolo da porcentagem que a gente tem hoje. Aí agora, por exemplo, o símbolo de fatorial. Ele foi criado pelo Christian Kramp, que quando ele estava fazendo um estudo nessa área, ele inventou o símbolo de fatorial para poder simplificar na hora de se escrever. Aí, assim, uma conclusão é que os símbolos, eles são notações e eles são arbitrários, assim, eles podem mudar ou não e são convenções que se criam. Só que essa padronização, ela é essencial para que a gente possa transmitir os conceitos de forma fácil e também para ajudar no ensino da disciplina. Agora, depois de ter falado dos símbolos, pego uma água para dar uma respirada. Agora eu vou falar dos primos Sophie e Germain. Quem segue a caravana sabe que a gente ama o número primo. Curiosidade do dia, sempre tem algum primo, de algum jeito. E tem os primos Sophie e Germain. Além dos números primos, tem a Sophie Germain também, que ela foi uma grande matemática. Na série das mulheres, a gente vai falar sobre ela ainda, tem post preparado da Sophie Germain. E vocês podem ir lá depois, daqui a um tempo, mas eu vou falar um pouquinho dela aqui agora também, que eu acho muito importante falar sobre ela. Ela nasceu na França, em abril de 1776, e desde pequenininha ela sempre tinha muito interesse pelos estudos. Temos histórias que contam que ela estudava de noite, à luz de velas, escondida dos pais, porque de início eles não queriam que ela estudasse. Porque, assim, fazendo uma observação, a França, nessa época, ela estava vivenciando o iluminismo. E, assim, o iluminismo, para quem não lembra, né, que pessoal mais de matemática, o iluminismo, uma das coisas que ele pregava era a liberdade do pensamento. Só que, assim, mas as faculdades, na época, elas não aceitavam mulheres, apesar de a França estar vivenciando isso. Então, a Sophie, ela não poderia estudar numa universidade. Só que, assim, ela se esforçou muito, e aí até que chegou um momento que o pai dela apoiou ela, e ele acabou sustentando ela pelo resto da vida, porque ela não poderia trabalhar na área oficialmente. Aí, assim, as faculdades, elas não aceitavam mulheres. Então, como é que ela ia fazer para poder estudar?
ela começou a usar o codinome de Monsieur Leblanc. Ele era um ex-aluno da universidade, só que a administração acadêmica eles não sabiam que ele tinha se mudado da França e continuavam mandando as cartas e lições para ele, no caso. Aí ela interceptava essas cartas e mandava as respostas dela semanalmente. Só que, assim, esse aluno, ele era um aluno ok, normal. A Sofia, ela começou a apresentar umas respostas muito engenhosas para diversos problemas matemáticos diferentes. Aí o coordenador do curso, ele falou, gente, mas o que aconteceu com esse aluno? Por que agora ele está dessa forma? Aí ele pediu para conhecer esse aluno e ver o que estava acontecendo. Aí ela teve, uns 2 meses depois, foi até bem rápido, aí ela teve que apresentar a identidade dela. Só que, diferente do que ela pensava, o coordenador dela, ele apoiou ela, ele virou um mentor dela e amigo dela com o tempo. Agora, os trabalhos dela. Ela teve grandes contribuições na teoria dos números, ela se comunicava com Gauss, e ele elogiava muito ela nas trocas de cartas que eles faziam, e teve em algum momento da história que ele também descobriu que quando ela se comunicava com Gauss, de novo, ela ficou com esse medo de ser mulher, e aí ela usava o pseudônimo de novo, Monsieur Leblanc. Só que aí, no momento da história, o Gauss acabou descobrindo, mas isso não foi um problema para ele também. Tem a Torre Eiffel aí, não é só porque ela é de Paris. Um dos trabalhos dela foi na física, sobre elasticidade, e esse trabalho dela ele foi muito importante para a construção da Torre Eiffel. Só que, assim, como eu estou falando, na época as mulheres não tinham tanto reconhecimento. E um dos pontos é que nos pesquisadores da Torre Eiffel não tem o nome dela lá, só tem o nome de outros homens. O dela não está lá. Agora, aí outro trabalho que ela fez foi em relação ao último teorema de Fermat. Letícia, obrigada. O último teorema de Fermat, ele é muito conhecido, e assim, de primeira vista, quando você olha para ele parece ser bastante simples. Ele é uma generalização do teorema de Pitágoras, que é x elevado a n mais y elevado a n seria igual a z elevado a n, e ele não tem solução para o número inteiro e positivo, onde o n é maior que 2. Até então, Euler e o Fermat, eles provaram que esse teorema para casos específicos, como do n igual a 3 e do n igual a 4. Só que foi a Sophie que ela fez uma grande contribuição provando para o caso específico de 2p mais 1, onde p é um número primo. E é daí que vieram os primos dela. E aí, o que são os primos de Sophie Germain? Um primo de Sophie Germain, ele é um primo quando você tem um número primo, o dobro dele mais 1 também é um número primo. Por exemplo, o 5, ele é um primo de Sophie Germain, porque se você pega 2 vezes 5 mais 11, 2 vezes 5 mais 1 dá 11. E 11 é um número primo também. Agora, o 7, ele já não é um primo de Sophie Germain, porque 2 vezes 7 mais 1 é 15, e 15 é um número composto. A gente não tem testes específicos para falar se um primo é ou não um número de Sophie Germain, como existe para os primos de Fermat. E aí a gente tem uma pergunta sem solução até hoje, se existem infinitos primos de Sophie Germain. E aí, com essa pergunta sem solução, eu vou passar para a Letícia, que ela vai falar para vocês sobre os problemas não resolvidos. Espera que eu vou ligar meu áudio. Poxa, Giovana, você não usou a deixa que a gente tinha brincado ontem. Ontem a gente estava treinando e a gente tinha falado assim, vamos falar que a gente vai pegar, brincando, porque eu fiz essas paradas, né? Vamos pegar a caravana e fazer um passeio. Mas, enfim, deixa pra lá. Eu vou falar, então, sobre os 7 problemas matemáticos do milênio. Bom, antes de falar quais são os problemas, tudo começou com esse carinha
que parece muito Santos Dumont, mas não é, que é o David Hilbert. E no segundo Congresso Internacional de Matemáticos, que ocorreu em Paris, em 8 de agosto de 1900, ele lançou uma lista com 23 problemas matemáticos que não tinham sido explicados, e ele lançou essa lista lá. Bom, e essa lista, tipo, como eu falei, são 23 problemas, e só que assim, não eram problemas bobos, eram problemas que, se tivessem alguma resposta, eles fariam muita diferença no mundo científico, tanto quanto para a nossa sociedade. Então, como é que se diz? Quem conseguir resolver... Aí ele lançou essa lista. Alguns problemas foram fáceis de ser resolvido, mas assim, não foi a maioria foi difícil pra caramba de se resolver. E quem, tipo, conseguia resolver esses problemas, tipo, ganhava fama, assim como alguém ganha um prêmio Nobel, porque na matemática não tem um prêmio Nobel, mas ganhava uma tremenda fama quem conseguia resolver esses problemas. Aí, agora a gente tem, do outro lado, esse senhorzinho aí, que é o Landon Clay, do lado dele é a esposa dele, que ele é um magnata americano e ele é apaixonadíssimo por matemática. Aí, o que ele resolve fazer? Em 1999, ele funda o Instituto Clay de Matemática, que é essa sigla que está aí, o CMI, e ele fundou esse instituto com o intuito de apoiar a ciência. Aí tá, ele funda em 1999. Um ano depois, nos anos 2000, já tinha passado 100 anos desde que o Hilbert ele fez a lista. E assim, só um problema não tinha sido encontrado, que é justamente esse problema que a Giovana falou. Então, aí o que ele fez? Ele meio que fez um copy-cole da ideia do Hilbert, porque como os problemas já tinham sido solucionados, só esse não, ele resolve no Congresso também Nacional de Matemáticos, que ocorreu em Paris, ele resolve lançar essa lista com 7 problemas matemáticos que para ele também eram super importantes se fossem solucionados. Só que não só lançando a lista, ele propondo um desafio, ele falou que quem conseguisse resolver esses problemas ia ganhar nada mais nada menos que uma bagatela de $1 milhão. E é isso. Aí, agora eu vou mostrar para vocês justamente a lista dos 7 problemas matemáticos. Eu não coloquei aí, porque não ia ficar direitinho, mas eu vou falar, porque assim, são problemas que não saiu da cabeça do Clay. Foram problemas que foram surgindo ao longo do tempo, e eu vou falar mais ou menos o ano que foi surgindo cada problema e a área em que se encontra mais ou menos. Então, a gente tem em 1800, só que não vai estar na sala nem, mas enfim. Em 1852, a gente tem surge o problema das equações de Navier-Stokes. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vou falando, às vezes eu esqueço de falar as coisas. Eu vou citar os problemas, só que, assim, são problemas pouco complexos e são de várias áreas. E são problemas complexos. Então, assim, eu tenho muita capacidade para explicar o que fala cada problema bonitinho. Aí fica um convite para vocês de depois pesquisar melhor, porque tem várias páginas, vários sites que falam bonitinho, explicando o que diz cada problema. Mas voltando ao que eu estava falando. As equações, aí, em 1852, surgem as equações de Navier-Stokes, que está relacionado à área de equações diferenciais. Aí, em 1859, tem a hipótese de Riemann, que é justamente um dos problemas que veio da lista anterior, que está ligado à teoria dos números. E temos, em 1895, a conjectura de Poincaré, que é
Poincaré, enfim, minha pronúncia vai estar uma beleza. Mas é esse carinha aí no canto, é o último problema ali, e é justamente um dos problemas que teve solução, que eu vou falar depois. Aí a gente tem, em 1950, a conjectura de Röntgen, que é esse careca aí do lado, esse senhor simpático, e está ligado... esqueci de falar, a conjectura de Poincaré está relacionada à topologia. E a de Röntgen está relacionada à álgebra. A gente tem, em 1954, a teoria de... Eu não vou me atrever a falar, mas é essa hipótese de ausência de massa, que também, em inglês, ela é conhecida como mass gap, que esses dois caras aí propuseram. Que está relacionada à eletrodinâmica quântica. Em 1960, a gente tem o problema de P versus NP, que está relacionado à computação. E, por último, em 1960, a gente tem a conjectura de... não vou nem me atrever a falar o nome desses dois, mas esses dois de terno aí, que está em preto e branco, que está ligado à geometria. Aí, não sei se vocês estão se perguntando. Eu falei desse problema, mas mas por que eu vou falar agora sobre um dos problemas que foi resolvido? Eu não vou explicar como é que ele foi resolvido, mas eu vou enunciar qual que é o problema. Mas, já dando um gancho para a próxima parte, é porque a pessoa que resolveu ele recusou o prêmio e a medalha Fields. E, eu acho muito curioso, a pessoa recusou e tal, mas, o que leva uma pessoa a recusar um prêmio desse? Poxa, gente, é $1 milhão. Então, agora falando um pouquinho sobre a conjectura de Poincaré. Antes de falar sobre o que enuncia a conjectura, eu preciso falar o que é topologia. Bom, eu vou falar de maneira bem simples, tá, gente? É bem enxugada, simples mesmo. Topologia é uma área da matemática que fala como nós podemos mexer nas formas sem que ela perca suas devidas propriedades. Bom, a gente tem que ser topologia. Tá, aí eu vou dar um exemplo prático, que eu vou usar a massinha aqui só para mostrar para vocês. Na matemática, a gente tem como se fosse duas entidades, que seriam coisas com furos e coisas sem furos. Por exemplo, eu não sei se está dando para ver aí, mas a gente tem um cubo. Um cubo é uma forma que está em 3D, porque tem a largura, a altura e profundidade. E a topologia vai falar para a gente, vai falar o que a gente pode fazer com esse cubo que não vai fazer com que ele perca suas propriedades. E tá, beleza. Falei que eu expliquei mais ou menos. E o que seria a conjectura, então? A conjectura de Poincaré diz que não importa qual... ele afirmou isso, que não importa qual dimensão, sempre a gente pode reduzir uma forma sem furo a uma esfera. Espera aí. É só para mostrar mesmo. E ele diz também que uma figura com furo a gente pode sempre reduzir a um toroide, que seria uma rosquinha em 3D. E só que aí, será que isso realmente é possível? Não só para... O mais importante ainda também, não só para 2D, 3D, 4D, eu falei 4D, mas enfim, N dimensões. Isso é possível? E foi justamente o que o cara que resolveu esse problema, ele vai explicar. Enfim, agora falando um pouco sobre ele, que é o Grigori Perelman, e a recusa da medalha Fields. Bom, eu vou contar a história sobre ele. Então, para começar, ele nasceu em 13 de junho de 1966, em São Petersburgo, na Rússia. Bom, ele é filho de um engenheiro elétrico e de uma matemática. A mãe dele, como eu bem acabei de falar, é uma matemática, porém ela teve que desistir dos estudos dela para poder cuidar dele e da irmã mais nova.
E, assim, desde pequenininho, ele desenvolveu ele veio se mostrando talentoso na área da matemática. E, por causa disso, ele acabou indo estudar numa escola especializada em matemática e física. Aí, falando sobre a carreira e agora a vida dele. Começando em 1982. Em 1982, como um dos melhores estudantes do país, ele foi para Budapeste como membro da equipe nacional de matemática participar da Olimpíada Internacional de Matemática. E lá ele ganhou uma medalha de ouro, nada mais nada menos por ter a melhor nota possível. E nesse mesmo ano, em 1982, não sei se deu para pegar o gancho com quando ele nasceu, ele estava com 16 anos. E aos 16 anos ele já ingressou na Escola de Matemática e Mecânica da Universidade Estadual de Leningrado. Aí, beleza. 8 anos depois, em 1990, ele consegue o seu PhD e começa a trabalhar no departamento de Leningrado do Instituto Steklov de Matemática da Academia de Ciências da União Soviética. Lá, ele começou a trabalhar e começou a publicar vários artigos que ficaram muito famosos no mundo, assim, fez muito sucesso no mundo científico. E com essas publicações desses artigos, ele foi convidado a cursar um semestre no Instituto Courant, na Universidade de Nova York. Aí tá, beleza. Indo para lá, ele conhece esse cara aí, esse matemático aí do lado, que é o Richard Hamilton. Ok. Aí ele vai para lá, ele vai para o Instituto Curie, e lá as pessoas começam a perceber o quão excêntrico ele... Tipo, essa é uma curiosidade mesmo. O quão excêntrico que ele era. Porque, assim, na época ele não estava passando por nenhuma necessidade, e as pessoas comentavam que a única coisa que ele comia, isso é muito curioso, era pão integral russo e queijo. E outra coisa também é que ele nunca cortava as unhas dele. E quando ele foi questionado, tipo, por que ele nunca fazia isso, ele simplesmente, tipo, deu de ombros e falou assim, é natural, então por que eu vou me incomodar cortando? É isso, era só uma curiosidade mesmo. E continuando agora, em 1993, ele recebeu uma bolsa para poder participar do programa Miller Richard Fellow, na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Apesar de ter ido para lá, ele continuou assistindo as palestras do carinha de trás, do Hamilton. E lá, continuou assistindo as palestras deles e tal. E ele acabou, na época, o Hamilton, ele estava trabalhando na conjectura de Poincaré. Eu sempre vou falar esse nome errado, mas enfim. Nisso, o Grigori, ele ofereceu umas ideias para ele, só que assim, ele falou assim, fica com essas ideias aí que eu não estou interessado, não. Não me interessa. Beleza, ele não deu muita bola. E quando ele estava na Universidade de Califórnia, foi sugerido para ele que ele fizesse um currículo para poder depois se candidatar para poder trabalhar em outras universidades, né? Ele simplesmente ficou muito ofendido quando falaram isso para ele e virou e disse assim, as pessoas aprendem o suficiente com minhas obras, sem nenhum currículo. Se querem um currículo é porque, obviamente, nunca leram nenhum dos meus trabalhos. Assim, talvez ele estivesse certo, porque ele recebeu uma tonelada, tonelada não, exagerado também. Mas ele recebeu várias ofertas de emprego, entre elas tem Stanford, Princeton e Tel Aviv. E aí eu te pergunto, o cara recebeu isso porque ele não fez currículo. Recebeu várias ofertas, qual delas que... ele vai escolher uma delas, né? Só que não, ele não escolheu nenhuma delas. O que ele fez? Ele resolveu voltar para o seu antigo emprego lá na Rússia, em 1995. E quando ele é questionado, mas tu recebeu tanta oferta de emprego, tu recusou todas elas. Ele fala que... Lembra que eu mencionei lá atrás que ele publicou vários artigos assim, que fez
muito sucesso. Ele falou, quando eu escrevi esses artigos, eu estava na Rússia. Então, por que não voltar para lá e continuar lá? Então, aí ele voltou em 1995 para o seu antigo emprego no Instituto Steklov. E... Nossa Senhora, eu falo demais. Mas lá, nesse emprego, ele estava numa posição de que, tipo, rendia para ele menos de $100. Então, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas pelo que eu já fui falando aqui, dinheiro era uma coisa que ele não se importava. Não era uma coisa que, tipo, ele ligava tanto. E foi justamente nesse ano que ele começa a se concentrar para poder resolver a conjectura. Nisso, a gente pula para 2002 e 2003, que foi os 2 anos que ele lançou, porque ele fez um artigo que ele publicou em 2 partes. A parte 1 da solução foi lançada em 2002 e a parte 2 em 2003. E, assim, ele publicou e tal, mas levou mais uns 3 anos aí para poder verificar a exatidão dessa solução. Só que, assim, só com a primeira parte publicada, ele foi convidado por universidades americanas a palestrar sobre a solução, tipo, sendo que não tinha nem lançado a parte 2 ainda. Tipo, exemplos de universidades são Harvard, Princeton e Stanford. E, tipo, ele fazia... E ele foi para lá, foi palestrar, deu em mais outras 3 universidades, só que, assim, foi centenas de pessoas assistir ele. E ele fazia isso tudo em nome da ciência, não por causa de fama. Aí, beleza. Ele diz também que quando o artigo ainda não tendo reconhecido, ele pesquisou outros matemáticos, perguntou, quis saber a opinião, porque o que ele se importava era se a resposta estava certa. E aí eu te pergunto, ele não foi reconhecido ainda como que o artigo fosse dele. Pode acontecer da pessoa querer roubar a ideia do coleguinha? Pode. E foi o que quase aconteceu com ele, que teve um matemático que ele foi consultar, que é esse matemático chinês. Eu não vou nem falar o nome dele, mas enfim. Quando ele foi consultar ele, o cara depois começou a alegar que a ideia era dele. Só que para uma entrevista à revista The New York, ele disse que, tipo, eu não... É o que está escrito aí. Se eu tivesse cometido algum erro e alguém percebesse e corrigisse, me ajudando a resolver o problema, eu estaria profundamente satisfeito. Então, ele não ligava assim, vai receber meu nome, não vai. Eu quero saber, a solução está correta? Era isso que importava para ele. Enfim, aí pulando para 2006, o mundo científico reconheceu que realmente... faltou agora que eu vi, né? Faltou um H ali, mas havia sido resolvido. E ele foi anunciado como ganhador da medalha Fields. Aí que veio o Bá, tipo, ele recusa. Ele falou assim, não quero a medalha não, pode ficar para vocês. E com essa recusa, a gente tem esse professor aqui, o John Ball, que ele é presidente da União Europeia, e ele foi lá em São Petersburgo, atrás dele, para poder, tipo, vai lá em Madrid receber o prêmio, vamos lá. Tipo, ele, não vou, não quero $1 milhão, não quero medalha Fields, não quero nada. E, assim, ele continuou recusando, e a explicação dele, para ele não ter aceitado tanto a medalha quanto o prêmio, é que ele se sentia como um animal exposto num zoológico. Tipo, deu para perceber que ele é uma pessoa mais intrusa, mas introspectiva. Mas na dele, ele não gosta, tipo, de ficar nessa exposição. E ele fala que quando ele resolveu esse problema, ele se sentiu muito exposto como um animal num zoológico. E foi o que fez... Ih, meu Deus! E isso acabou ocasionando dele largar o emprego lá em 2006. Lá em 2006 não, no mesmo ano. E ele largou o emprego e acabou se aposentando.
Aí ele foi morar com a mãe e com a irmã. E, assim, é muito difícil. Tipo, é muito difícil dele sair de casa. Ele fica mais na dele, quietinho. E uma curiosidade é que... É curiosidade, né? Mas sempre que ele... é difícil dele sair e tal. E quando ele sai, ele sempre tá com as mesmas roupas. Tipo, tá com o mesmo suéter, com a mesma blusa, com a mesma calça. Tipo assim, deixa ele com as roupinhas dele, gente. Mas quando ele sai, quando ele é visto assim na rua, geralmente ele é muito visto no Teatro Menniski, assistindo uma ópera bem lá no fundo, bem na dele. E para finalizar, em 2010, o Instituto Clay homenageou ele. Só que ele também recusou essa homenagem. Recusou tudo. Aí, quando ele é questionado por que ele recusou isso também, isso aqui, eu acho isso aqui o pulo do gato. Mas ele diz que, apesar dele ter encontrado a solução da conjectura e tal, ele não contribuiu tanto quanto o Hamilton, que é justamente aquele... Hamilton? É Hamilton? Agora eu esqueci o nome do cara. Aquele que tá... Deixa eu voltar aqui. Hamilton. Desse cara que recusou a ajuda dele lá no início. E, tipo assim, aí agora o cara resolveu o problema e, mesmo assim, foi meio que deixado de lado pelo outro e, ainda assim, ele reconhece que o outro fez mais contribuição do que ele mesmo. Mas era isso que eu tinha para contar. E agora, acho que eu já falei até demais, eu vou deixar para Sara falar um pouco sobre a constante de Caprecar e o Triângulo de Pascal. Oi, gente. Eu já me apresentei antes, mas usando a brincadeira que eu e as meninas combinamos, pegando essa caravana, indo para a próxima parada, vamos ver sobre a constante de Caprecar. Pode passar, por favor, Letícia. Bom, o número 6.174 ele é muito especial. A Caravana da Matemática já mostrou por que lá no Instagram, só que hoje eu trouxe o motivo aqui para vocês. Eu vou começar com a parte prática e a teórica eu explico depois, pode ser? Eu espero que, não sei se vocês estão com papel e caneta aí, quem não estiver, por favor, pegue. Vou dar um minutinho para vocês pegarem um papelzinho, um lápis. Quem for tiver com dificuldade de fazer conta, pode pegar uma calculadora, não tem problema, mas não vai ser nada muito complicado. Podem pegar as coisas aí. Dá um tempinho. Será que todo mundo já pegou? Tudo pronto? Então vamos fazer. Quem não pegou, vai correndo aí. Olha só. Escolha um número de 4 dígitos, qualquer número, mas ele tem que ter pelo menos um dígito diferente. Por exemplo, eu vou pegar o ano que eu nasci, que é 2000, e vou fazer um exemplo com ele. Agora, pega esse número que vocês escolheram, organize os dígitos deles, os algarismos, em ordem decrescente. Ou seja, do maior para o menor. E agora, peguem o mesmo número e organizem em ordem crescente, do menor para o maior. Agora, vocês vão ter 2 números. Agora, subtraem o menor do maior. E o resultado que vocês tiverem vai ser o seu novo número. E aí vocês pegam esse número e repitam o processo. Ou seja, organizem os algarismos em ordem decrescente, em ordem crescente, subtrai o menor do maior e pega o resultado agora como novo número. E vai fazendo. Por exemplo, eu fiz com o número 2000, organizei os dígitos em ordem decrescente, ficou o mesmo número. Em ordem crescente ficou igual a 002, né? Ou seja, 2. Subtraí o 2 do 2000, fiquei com 1998. E aí eu fiz o mesmo processo com o resultado. Organizei em ordem decrescente, ficou 9.981. Subtraí do número crescente, que seria 1.899, fiquei com 8.082. E aí peguei esse novo número, o resultado, fiz de novo os mesmos processos. Organizei em ordem crescente, decrescente, subtraí o menor do maior. Fui fazendo esses passos. E eu espero que, se ninguém errou conta, todo mundo conseguiu chegar no número 6.174. Tô certa? Alguém conseguiu chegar? A Bia conseguiu. Mais alguém?
Duda errou conta. Eu só estou conseguindo. Conseguiram? Bom, não pode ser o número de 4 dígitos com todos os dígitos iguais, exatamente pelos passos que a gente faz. Porque se a gente pega um número totalmente igual, como, sei lá, 2.222, a gente vai ficar com um número organizado em ordem decrescente, número igual. Quando a gente subtrair, a gente vai zerar e não vai ter mais o que fazer com zero. Então, tem que ter pelo menos um dígito diferente. Bom, esse número, 6.174, ele é conhecido como a constante de Caprecá. Ele foi batizado em homenagem a esse carinha aí, Dattatreya Ramchandra Caprecá, que foi quem descobriu essa peculiaridade com esse número e apresentou numa conferência matemática em Madras, acho que em 1949, se eu não me engano. E ele geralmente falava uma frase até muito engraçada que diz o seguinte: um bêbado quer continuar bebendo vinho para se manter naquele estado agradável. O mesmo vale para mim quando se trata de números. Então ele sentia esse prazer, essa alegria de ficar mexendo com os números, brincando com eles e descobrir essas coisas diferentes. O Dattatreya, ele era um professor de uma pequena população indiana chamada Devlali, e frequentemente ele era convidado a escolas para dar palestras e falar sobre alguma dessas observações numéricas fascinantes. Só que, no entanto, alguns matemáticos indianos da época ficavam tirando sarro dele, falando que as ideias dele eram muito triviais, eram coisas muito simples, sem muita funcionalidade. E falando a verdade, talvez sejam, pensando bem, porque é fato que, apesar dessa constante ser curiosamente interessante, até hoje ela não revelou a sua funcionalidade. Ou seja, a gente não sabe por que isso acontece com esse número, ou se o número 6.174 tem alguma característica especial para que essa mágica, né, aconteça. Então, nem mesmo o Caprecá, que foi quem descobriu essa peculiaridade, soube explicar por que ela existe, né, por que isso acontece. Então, até hoje a gente não sabe, ninguém sabe. Mas pensem comigo, nem tudo precisa ser demonstrado, provado ou até útil para ser uma coisa divertida e interessante. Como esse número, todo mundo escolheu um número aleatório que da sua preferência e conseguiu chegar no número 6.174, né? Se ninguém errou conta nem nada. Então, o Caprecá, ele ficou muito conhecido dentro e fora da Índia, porque alguns matemáticos, né, outros matemáticos achavam essas ideias dele muito fascinantes. E assim como ele continuavam, né, e até hoje, continuam brincando com os números para descobrirem mais coisas. Teve até um cara que levou essas brincadeiras a sério. Pode passar, por favor, Letícia? Que é o Yutaka Nishiyama, que ele é da Faculdade de Economia de Osaka, no Japão, que ele usou um computador para descobrir se tinha uma quantidade, um limite de etapas para você chegar no número 6.174. E ele encontrou, ou seja, são 7 etapas. Então, se você escolher um número, fazer todos esses processos no total de 7 vezes, e se você não conseguir chegar no número 6.174, você provavelmente errou conta, e aí vocês vão ter que refazer tudo de novo. Então, ele conseguiu provar, até porque são números de 4 dígitos, é uma quantidade finita, e com o computador fica tudo mais simples. E em outras pesquisas, né, outros estudos sobre esse número, em outras investigações, descobriram que a mesma coisa acontece com 3 dígitos. Só que agora o número mágico é o número 495. Então, vocês podem fazer a mesma coisa, escolher um número com pelo menos um dígito diferente, né, senão vai zerar, e organizar em ordem decrescente, subtrair o menor do maior, e fazendo essas etapas, vocês vão chegar no número 495, da mesma forma. E até hoje, isso só acontece para 3 dígitos e 4 dígitos, que seriam com 495 e 6.174, pelo menos é o que a gente sabe até hoje, porque foram provados de 2 a 10 dígitos, mais ou menos. Então, acima de 11, a gente não sabe se tem outros números ou se isso acontece. Então, vocês podem chegar para os amigos, tentar fazer uma mágica, falar, olha, eu vou adivinhar o número que você vai chegar depois de tantas etapas. Acho que é uma coisa bem interessante, apesar de não ter uma funcionalidade, além de, sei lá, diversão, né, ou curiosidade. Bom, essa foi a nossa 5ª parada. Agora, para a nossa sexta e última parada, vamos para o Triângulo de Pascal. Bom, o Triângulo de Pascal, ele é esse triângulozinho aí. O Thales fez, deu certo?
Aí, gente, vai dar sempre certo. Vocês podem fazer, podem confiar em mim, que vai dar certo todas as vezes. A gente conhece o Triângulo de Pascal através do matemático Blaise Pascal, que foi um dos matemáticos que estudaram e se aprofundaram no Triângulo de Pascal. Eu tenho uma pergunta meio curiosa para vocês. Vocês sabiam que 120 é o menor número que aparece exatamente 6 vezes no Triângulo de Pascal? Alguém já tinha pensado nisso? Alguém já sabia disso? Bom, a Caravana da Matemática, acho que foi dia 30 de abril, se eu não me engano, que foi no aniversário da minha irmã. A Caravana da Matemática postou sobre isso lá no Instagram. E também sobre a pergunta em aberto, sobre a frequência em que alguns números aparecem no Triângulo de Pascal. Aí, para quem não lembra, o Triângulo de Pascal... Passa, por favor, Letícia, o slide. Isso, o Triângulo de Pascal ele é uma matriz triangular, é só para relembrar mesmo, não vou aprofundar muito. Ele é uma matriz triangular que ela é composta por números binomiais. Os números binomiais são desse formato, nk, e aí pode ser calculado por n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial, sendo que n é o número da linha e k é o número das colunas, começando sempre a contagem a partir do zero. Então, a gente tem os números binomiais, e aí, quando a gente calcula esses números, a gente chega naquele triângulo coloridinho lá. Pode ser apresentado dessas duas formas, né? No triângulo isósceles ou nesse triângulo em retângulo. E aí, eu tenho uma pergunta um pouco mais específica, um pouco mais séria. Passa para mim, por favor, Letícia, esse slide. Há um número natural n, tal que nenhum número aparece mais do que n vezes no Triângulo de Pascal? Será que existe? Bom, essa pergunta eu não me atrevo nem a responder, porque essa é uma pergunta em aberto, é uma conjectura proposta por um matemático britânico, David Singmaster. Ele propôs isso em 1971, e na época ele chutou que existiria um limite, o limite seria mais ou menos 10 ou 12 vezes. Então, né, de uma forma mais direta, num triângulo de Pascal infinito, será que existe um limite para quantas vezes os números aparecem? Bom, se vocês observarem agora no triângulo de Pascal, nos números, o número 1 é o único que aparece infinitas vezes, porque ele é sempre o primeiro e o último das linhas. Né? Observem que os cantinhos são compostos só por 1. Só que os demais números, eles aparecem uma quantidade infinita de vezes, porque uma vez que o número x, ele só aparece até as x primeiras linhas, porque a partir da linha x mais 1, todos os números ou são iguais a 1, né, que ele sempre aparece, ou são maiores do que x. Por exemplo, na linha 5, o número 5 só pode aparecer até ali, porque abaixo da linha 5, os números são maiores, que a gente tem 6, 15, 20 e 1 está sempre ali. Então, a gente sabe que existem infinitos números, né, que se o número for maior do que 2, a gente sabe que eles aparecem pelo menos 2 vezes. Quando são essas 2 vezes? Quando o n é igual a um número, ou seja, naquela linha ali, na sua linha, se eu estou usando o número 5, na linha 5, e quando k ou é igual a 1, ou é igual a n menos 1. Acho que fica mais fácil olhar no outro triângulo. Volta um slide para mim, Letícia, por favor. Por exemplo, linha 5. A gente sabe que o 5 vai aparecer na segunda e na penúltima posição. Então, ali na linha 5, o número tem que ser igual ao n, que é esse númerozinho que fica em cima do binômio. E embaixo, o k tem que ser igual a 1 ou igual ao número menos 1. Como eu usei o 5 de exemplo, vai ser 5 menos 1, 4. Então, esses números binomiais vão dar sempre o número daquela linha. Então, a gente sabe que se o número for maior do que 2, ele vai aparecer pelo menos 2 vezes, que são essas 2 vezes. Pode voltar para o outro slide? Isso. Aí, a gente sabe que, então, maior do que 2, eles aparecem pelo menos 2 vezes, mas temos os números que aparecem exatamente 2 vezes e não aparecem mais do que isso. Um exemplo são os números primos ímpares, ou seja, tirando 2, que aparece uma vez só, e 1, que são exceções, os números primos, eles aparecem exatamente 2 vezes, não aparecem mais. A gente pode ver o 3 como exemplo, 5, 7... Se a gente continuasse ali no Triângulo de Pascal, porque aqui a gente está só com a pontinha, né? Ele é infinito. Se a gente continuasse, a gente tinha que ver que os primos só aparecem nas suas próprias linhas e nessas posições de penúltimo e segundo lugar, né? Posição nas linhas. E para a gente solucionar essa conjectura, para a gente responder essa pergunta, a gente teria que saber quantas vezes cada número aparece no Triângulo de Pascal.
Que é uma tarefa, assim, bem simples, né? Porque se for para números pequenos, pela imagem mesmo que eu trouxe, o 4 a gente sabe que aparece 2 vezes, o 5 a gente sabe que aparece 2 vezes. Então, são coisas bem simples. Só que para um número grande, isso é uma coisa muito trabalhosa, porque o Triângulo de Pascal é infinito. Então, acho que é por isso que a gente ainda não tem uma resposta. Por exemplo, o número 3003, ele aparece 8 vezes. Ele aparece 2 vezes na linha 14, 2 vezes na linha 15, 2 vezes na linha 78 e 2 vezes na linha 3003, que a gente sabe que todo número aparece pelo menos 2 vezes na sua própria linha. E até hoje, esse é o número que aparece mais vezes que a gente conhece. Então, lá em 1975, 4 anos depois do David Singmaster propor essa conjectura, ele conseguiu mostrar, ele conseguiu provar que existem infinitos números que aparecem exatamente 6 vezes, sendo 120 o primeiro deles, né, que a Caravana mostrou lá no Instagram. E em outras pesquisas, né, a gente conseguiu provar também que existem infinitos números que aparecem exatamente 3 vezes, 4 vezes e 6 vezes, né, que o mesmo próprio Singmaster provou. E até hoje a gente não conhece nenhum número que aparece exatamente 5 vezes ou 7 vezes. Então, recapitulando, no geral, a gente sabe que o 1 aparece infinitas vezes, o 2 ele aparece uma vez só, é o único número que aparece uma vez. Infinitos números aparecem pelo menos 2 vezes, sendo que exatamente 2 vezes a gente tem o exemplo dos primos ímpares. 3 vezes, 4 vezes, a gente já viu em outras investigações que foi provado que existem vários números infinitos que aparecem exatamente 3 e 4 vezes. 5 vezes a gente não conhece número nenhum que apareceu exatamente 5 vezes. 6 vezes também a gente sabe que existem infinitos, o próprio Singmaster conseguiu mostrar isso. 7 vezes a gente não conhece nenhum número que aparece exatamente 7 vezes. E 8 vezes, que é o máximo que a gente conhece até hoje. Mesmo o Singmaster que sugeriu, chutou 10 ou 12 vezes, o máximo que a gente conhece até hoje é 8, com o número 3003, que é o único que aparece essas vezes. Bom, isso é tudo que a gente sabe até hoje sobre essa conjectura, essa pergunta em aberto. Essas foram algumas coisinhas que a gente separou para vocês hoje. Eu termino por aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo por ter assistido. Falar para vocês seguirem a gente no Instagram, no Facebook, agora no Twitter também. Porque tudo que a gente trouxe aqui, a gente pegou lá do Instagram. Então, a gente já publicou no Instagram da Caravana tudo isso que a gente trouxe. Para vocês continuarem vendo essas coisas divertidas, interessantes, essas coisas legais. Sigam a gente, divulguem com os amigos. E se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa mais para falar... E aí, alguém quer interagir com o pessoal da Caravana? Perguntas? Bom, eu só quero dar os parabéns para as meninas aí. Eu já sabia, essa palestra já tinha acontecido, eu ainda não tinha visto. E, mais uma vez, eu me impressiono com o talento delas, a simpatia e a competência para poder produzir essa palestra tão interessante. Então, parabéns, meninas. Sigam aí. Vou fazer um comentário. O envolvimento dessas meninas na Caravana reflete os seminários que elas apresentaram na disciplina que cursaram comigo. Foram ótimos. E eu, pelo menos, que acompanho a Caravana, eu acho que é reflexo de tudo que vocês fazem na Caravana. Foram seminários excelentes. Elas são ótimas. Eu sou apaixonada por essas meninas. Eu também gostaria de agradecer aí essa palestra. Foi muito bacana, né? E eu também não tinha visto, né? A gente sabia que vocês fizeram uma palestra, acho que foi o ano passado, né? No Colégio Jesuíta, se não estou enganado. E eu não tinha visto. Achei muito bacana e foi bom relembrar tudo isso que vocês falaram, que a gente postou na Caravana, e é muito bacana. E realmente o comentário da professora Tatiana é que o amadurecimento vem com esses trabalhos que a gente faz, não só com as aulas, né, mas com o que a universidade pode oferecer com a extensão, iniciação científica, e até bate-papo com os colegas, né, no corredor, no RU,
ideia, aparece ali algo interessante, aí vai pesquisar. Então, o bacana é ver que vocês estão aproveitando esse momento dentro da universidade, né, para cada vez mais se aprimorarem nos seus conhecimentos. Meus parabéns aí, meninas, estão de parabéns, adorei a palestra. E gostei da arte gráfica, tá ficando cada vez mais bacana a caravana. Daqui a dia esse carrinho vai andar, assim, se não fazer um efeito, ele vai estar andando. Isso aí, parabéns. Muito bom. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, lembra que agora a gente vai ter... Vamos fazer o print? Ah, sim, o print. E depois o minicurso do professor Reginaldo. Rafaela, você está aí? Da FMG. Ah, tá. Tô aqui. Você ajuda também, Rafaela, para a gente ter garantia. A Bia saiu também. Se mais alguém quiser fazer o print aí. Ajuda, estou ligando a câmera aqui também. Está meio travado o computador. Ah, tenta abrir a sua, Rafaela. Tainara, Matheus, Thales, vocês não vão abrir? Esses é o que eu estou conseguindo ver, tá? Tainara vai apresentar pôster hoje na sessão de pôster. Prestigiem, tá, gente? Ai, que vergonha. Nem um pouco. Já falou que hoje o vídeo está gravado, vai ser só uma interação mesmo na sala. Vamos abrir mais alguma câmera aí? Acho que somos só nós mesmo. Tá bom, né? Acho que chegou alguma mensagem. Cadê? Vai tirar? Tirou? Já Eu tô com o sorriso congelado. Rafaela, é porque eu fiquei esperando, o pessoal não quis... Já tá doendo, já. Então, dá tempo de tomar uma... Oh, o Nelson apareceu. Eu já tava. Não, porque não estava aparecendo para mim sua imagem. Eu vi você chegando, Nelson. Eu sei, chegar atrasado. Atrasado, né? O Nelson saiu na foto, Rafaela? Ah, tem problema não, gente. Saiu sim. Deixa eu conferir aqui. Tá bom. Gente, dá tempo da gente tomar uma água. Um abraço, parabéns, meninos, todos. Muito obrigada, meninas. Vou encerrar aqui Curso. a gravação. Tchau.